Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje a live é sobre câncer de mama hereditário. A minha convidada acabou de entrar. Deixa eu já fazer a transmissão com ela aqui. Vamos aguardar a Bruna entrando. Boa noite, William. Oi, Bruna. Tá me ouvindo bem? Eu não tô te ouvindo. Peraí. Alguma coisa com o meu fone. Você tá me ouvindo? Bruna? Eu não tô te ouvindo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo a Bruna? Porque eu não estou ouvindo. Bruna, eu não estou te ouvindo. Acho que está tentando conectar de novamente aqui, Bruna. Ó, não estão te ouvindo, Bruna. O pessoal está falando aqui, estão me ouvindo, mas não estão te ouvindo. Não estou te ouvindo, ninguém está te ouvindo, Bruna. Dá para ouvir um barulho de alguma coisa que você mexe no celular, não sei se é o triplé ou alguma coisa aí do celular, você mexe aí, alguma coisa aí faz um barulho, mas será que é o tripé aí, alguma coisa? Pessoal, eu vou tentar conectar novamente, vamos ver se ela entra e vocês conseguem. Vamos ver se agora vai. Tá ouvindo? Agora sim! Tá. Eu tô Quero te o ouvindo. fone. Pessoal, vocês estão ouvindo a Bruna? Vamos ver se o pessoal tá ouvindo você também, né? É. Eu achei que era o meu fone que tava ruim, que na hora que você entrou assim. Pessoal, vocês estão ouvindo a Bruna? Responde aí, por favor. Agora sim. Ah, tô aí. Vou começar de novo, né, gente? A É. live câncer de mama hereditário, né? A convidada novamente é a Bruna Barroso. Quem assistiu a última live sabe, né, que a Bruna Barroso, hoje ela está com 27 anos, mas ela teve câncer de mama aos 25 e hoje ela vai falar do câncer mais da mãe dela. Só que antes eu quero responder 3 perguntas que deixaram para mim no Instagram, tá bom? Pode ser, Bruna? Pode. Fica à vontade. E mais uma vez, obrigada, viu, por você ter aceitado esse convite, tá? Imagina. Uma das perguntas é sobre o câncer de mama masculino. Se eu já ouvi falar, se eu tive contato. O câncer de mama masculino, apesar dele ser muito raro, ele acontece sim. É 1% entre os homens, ou seja, um a cada 100 é premiado, podemos nos dizer. Ou se tem algum caso na família, também pode ser também. Mas, infelizmente, acontece. De acordo com o INCA, eu até anotei aqui nas minhas anotações, o homem, ele descobre fazendo mamografia, mesmo que a mamografia, para muita gente, assim, nossa, mas mamografia em homem? Sim, o homem faz mamografia, ultrassom e biópsia. Aí acontece deles descobrirem o tumor maligno, sim. É raro, mas acontece infelizmente, tá, pessoal? Homens também têm que ter um pouco mais de atenção. Se tiver caso assim, mãe, tia, prima, filha, aí tem que tomar um cuidado um pouco maior, tá? Uma outra pergunta também
com relação a você, Bruna, também, quando você falou esse, da sua recidiva alta, né? Muita gente perguntou Sim, o que que isso quer dizer, né? É quando o câncer pode voltar após o tratamento, né? sim. E O pode câncer. ser um câncer de mama ou outro tipo de câncer. Pode ser um câncer na outra mama, pode ser o câncer, uma metástase em outro órgão, um exemplo. No seu caso, o médico falou isso também, né, Bruna? Então, boa noite para todos. Eu tive câncer na mama esquerda, né? E tive também uma metástase na axila esquerda. E o que a minha médica me disse é que, por meu câncer ser super agressivo e ser o triplo negativo, que normalmente acontece com mulheres com menos de 40 anos, a reincidiva é alta, é de 2 anos a 3 anos. Então, ele pode voltar. Eu fiz a demastectomia, que eu retirei as duas mamas, as duas glândulas mamárias, deixei a pele, a médica conseguiu deixar a pele e o mamilo, né? Já para ter menos possibilidade de ter uma volta. É isso mesmo, né, gente? E a última pergunta foi sobre, assim, que você falou de que você, quando você passou a mão, você sentiu ele doeu. Aí teve gente que perguntou, mas tumor dói? Não é comum doer, mas É, em casos avançados pode doer sim, gente. o meu doía. Ele doía, começou a doer também muito mais depois da biópsia. Não sei se é porque mexeu nele, né? Então ele ficava latejando. Não tinha um horário certo para isso, nem lugar certo. Às vezes eu estava deitada, às vezes eu estava no banho, às vezes eu estava no trabalho e acontecia. Como se fosse uma cólica, Geralmente, sabe? é, Mas na geralmente mama. quem faz, geralmente quem faz biópsia reclama muito que fala assim, quando não mexia, eu não estava sentindo nada. Aí quando vai fazer a biópsia, começa a sentir alguma coisa. Então, mas Geralmente é eu já assim. sentia antes. Uhum. Eu já sentia antes. Ele já doía antes da biópsia. E depois da biópsia, doeu mais. Ele pinicava, machucava, doía. Agora, depois que eu respondi essas perguntas e você me ajudou também, né? Vamos agora falar sobre a sua mãe, né? Você disse na última live que você descobriu um pouquinho antes dela, né? Depois foi ela. Me conte como é que foi, assim, quando ela descobriu, como é que foi a reação dela, o que que ela sentiu no momento. Você estava com ela, certo? Então, quando ela descobriu, eu não estava com ela. Eu estava no trabalho e ela estava com meu pai. Ela estava sendo acompanhada pelo meu pai. Logo quando eu cheguei do trabalho, eles me disseram, né? O que tinha realmente tinha acontecido. Ela teve um choque muito grande. Ela queria só dormir, ela teve, como se fala? Tipo, sensações de labirintite. Eu tive que correr com ela pro Rubem Berta, porque ela falava pra mim, Bruna, eu tô andando, mas parece que eu tô caindo pro lado. Às vezes eu tô indo pra frente e eu me sinto caindo. Então o choque dela foi muito grande. A gente passou, fez exames e as médicas disseram, olha, não tem nada. A sua mãe não tem labirintite. Ela teve alguma coisa que aconteceu que impactou psicologicamente? Eu falei, ela teve um resultado de câncer de mama. Ela falou assim, então é isso. Isso Ela foi queria na mesma semana que ela teve o diagnóstico, né? isso na mesma semana. Ela ficou 1, 2 semanas assim, querendo só dormir. Falou que ia morrer, e quando se levantava se sentia fraca e falava que sentia essa sensação de que o mundo estava girando, de que ela estava andando, mas estava caindo pro lado. Você percebeu algum momento dela não querer comer, de ficar só se isolando, não querer falar com as pessoas? Foi, foi durante a primeira e a segunda semana, né? Que aí logo em Uhum. seguida teve o meu diagnóstico. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, agora você também tem que me ajudar.
né? Vai ser nós duas. Meu pai ficou assim em choque. Ele foi o que mais sofreu da nossa família, acho que foi o meu pai. Aí ela falou assim, eu preciso viver, né? Eu preciso correr atrás, preciso ir atrás de, dos exames, dos médicos, do tratamento, para poder sobreviver, né? Bruna, você estava com ela no momento que a médica falou do diagnóstico dela? Não, não estava. Quem estava com ela era só meu pai. E qual foi a reação dele? Você sabe dizer? Não sei te dizer. No momento eu não sei te dizer. Mas eu sei que quando ele chegou em casa, ele ficou muito pensativo. Eu conversei com ele e ele é uma pessoa assim que é do interior do Pernambuco, né? Então, assim, é uma pessoa que teve poucos estudos. Ele só falava para mim que era uma coisa muito grave e ele achava sempre que o significado do câncer era a morte. Então, o câncer, ela ia morrer. Para ele, ela ia morrer. Por quê? Porque alguns anos atrás, não sei se tem 12 ou já 15 anos atrás, minha tia faleceu de câncer de mama, a irmã dela. Então, para ele, ele tinha certeza que ela iria falecer. E a sua tia faleceu bem jovem, né? Ela faleceu com 27, com a idade que eu tô hoje. A sua tia, ela chegou a fazer tratamento? Você quer falar um pouquinho também sobre ela? Você lembra de alguma Então, coisa? eu não lembro muita coisa, mas eu lembro Uhum. que ela passou uma boa parte com a gente, lá na minha mãe. Eu lembro que ela retirou toda a mama dela. Se eu não me engano, foi a esquerda, que foi onde que deu na minha também. Ela retirou toda a mama. Mas quando ela descobriu, já estava muito, muito avançado. Muito avançado quando ela descobriu. Ela passou um pouco tempo com a gente e foi assim muito rápido. O dela foi muito rápido. Ela fez tratamento, ela ficou careca, fez quimioterapia. Só que naquela época ela não, ela fez pelo SUS, né? Até Uhum. então ela tinha um menino pequeno, então as enfermeiras do posto falavam que era tipo leite empedrado. Era esse tipo de coisa. Elas achavam que era isso. Mas não era, realmente era o câncer. Quando descobriu já estava tarde. Ó, o William colocou aqui, ó, infelizmente ainda tem muita gente que acha que câncer é motivo de morte. Infelizmente, né? É, tem É. gente que tem até medo de falar a palavra câncer, né? Minha mãe tem. Minha mãe não gosta, ela tem um trauma com a palavra câncer. Ela não gosta de Aqui, escutar, de falar, não gosta. Eu eu já não conheço tenho esse pessoas assim, problema. eu conheço muita gente assim, quando fala assim, ah, aquela doença. Isso, minha Não mãe fala fala. assim, aquela Sabe, doença. sabe aquela doença? Aquela doença, tem gente que fala, não, aquela doença é ruim, aquela doença não sei o quê, é assim, mas não falo a palavra. É como se fosse é, Amaldiçoada. é uma coisa amaldiçoada, um pecado, alguma coisa assim, sabe? A pessoa toma repulsa para falar, né? E assim, Sim, minha mãe não fala. porque também tem aquelas pessoas que assim não se informam tanto para saber como que funciona os tipos de cânceres, porque tem aquelas pessoas que ainda têm a crença de achar que câncer é contagioso. Ah, não, não é mesmo. Mas tem gente que acha que é. Você acredita É, nisso? sim, às vezes eu tava. Sim, acredito. Às vezes eu tava no metrô indo pro tratamento e voltava. As pessoas me olhavam assim, tipo, quando eu voltava da quimioterapia, então eu voltava muito abatida, bem amarela, por causa da medicação mesmo. Então o pessoal ficava de longe olhando, olhava muito pra minha cabeça, porque eu tava de turbante. Às vezes me dava lugar para sentar, perguntava se eu estava bem, mas tinha outras pessoas que queriam passar bem longe. É, tem bastante assim, informação, só que nem todo mundo gosta de se informar, né? É, as Isso. lives assim desse mês que eu estou fazendo tudo assim sobre câncer. O mês que vem também vai ser voltado também sobre o câncer masculino, viu, pessoal? E tem A gente próstata, né? quando isso, e tem gente que quando recebe assim a chamada da live, a gente fala assim: "Ah, eu não gosto desse tema. Não gosto de ver essas coisas, eu não gosto de".
Mas do não gosta assunto. até ter uma pessoa na família. Sim, Aí infelizmente, depois que né? É só tem uma pessoa na família, aí vai querer saber. tá perguntando aqui, William, com o que você mais sofreu durante o processo? Durante o processo do tratamento, eu acho que foi mais com cansaço. Como eu enchei e engordei, então eu ficava muito cansada. A sua Mas mãe sobre o também, problema de ter passado mal, essas coisas eu não passei. a sua mãe teve algum efeito assim também? Minha mãe também Colateral? inchou. Ela inchou, mas não passou mal, não vomitava também. A gente teve a imunidade muito boa, não ficou com a imunidade baixa em nenhum momento. Eu só na última quimioterapia que eu fiquei com a imunidade baixa. E aí eu não pude fazer, deixei para fazer na semana seguinte. Mas a gente não teve problema nenhum, garganta inflamada, ficar resfriada, com febre, nada. Graças a Deus a gente não teve nada. É que tem pessoas que chegam até a ficar internadas, né? Quando cai a imunidade, tem que tomar plaquetas, às vezes tem que Sim, tomar também transfusão de os, os- sangue, tem tudo isso também, sim, né? a gente não precisou. Não precisou, nem na cirurgia e nem durante o tratamento. A gente não precisou de sangue. É meio contraditório falar assim, você falar assim, eu tive uma doença tão grave, mas eu nunca sofri de baixa imunidade. É como se no momento que você estava com a Não, doença e a sua mãe, é como que vocês duas tivessem mais assim fortes, né? Vocês são pessoas muito resilientes, se for parar para pensar, viu? Porque nem todo mundo enfrenta assim, não. Verdade, Bruna. Não é qualquer pessoa que obrigada. passa por esse processo assim, firme e forte, não. Vocês estão aqui nesse mundo para dar uma lição para muita gente que fica reclamando da vida. A verdade é essa. Amém. Amém. É, eu também acho. Acho que tem muita gente que reclama de coisas que são muito fúteis, que dá para resolver, entendeu? Isso daí não dependia só de mim. É lógico que dependia de mim, Uhum. dependia da minha mãe, de ter a vontade de ir, de fazer o tratamento, de se alimentar bem, de cuidar do psicológico, de, de sair, porque eu tive uma vida normal. A minha única coisa que eu não fazia era nem beber bebida alcoólica e nem sair para balada, mas eu via meus amigos, eu almoçava, eu jantava com eles, eu ia no cinema, eu saía com minha filha, eu ia almoçar fora com a minha mãe, com minha família. Então, assim, vai muito da cabeça de cada um, né? Minha médica sempre falava, você tem uma cabeça muito boa. Acho que você tá muito forte. E eu ia sozinha pro tratamento. Então, falei, era eu e Deus. Só. E impressionante, viu, pessoal? A Bruna não fez psicoterapia. Não. Não foi, Nem não teve você indicação. e nem sua mãe, né? Não precisaram, né? Não precisamos. Minha médica não fez essa indicação para mim. Ela falou que eu não tinha necessidade. Ela falava que toda vez que eu entrava no consultório eu estava bem, que eu estava sorrindo, que eu aceitava as coisas numa boa. E realmente estava sempre muito bem. Eu tentei levar o mais bem possível durante o tratamento, porque realmente não é fácil. O William, ele tá bem aqui, ó, participativo, hein? Ele fez uma pergunta aqui, eu não sei te responder se depois desse processo se pode doar sangue. Não pode. Eu acredito que não. Pelo Não menos pode. assim, no mínimo um ano, eu acredito que não. Porque fica ainda, né, a quimioterapia no sangue, né? Então, a minha médica disse que eu não posso. Ela não deu um tempo determinado. Ela disse que eu não posso. Ah, ela já respondeu, ó, não pode. É. Eu sabia que era no mínimo um ano, não sabia o tempo, assim. Às vezes pode ser para o resto da vida, não sei, né? Mas ela não te falou exatamente quanto tempo, né? Não, ela não deu data prevista, mas eu acredito que não, porque a medicação fica na nossa veia por muito tempo, né? O meu DNA já não é um muito bom, então é melhor não doar. Eu doei antes de descobrir o câncer, eu doei. Eu já fiz uma doação de sangue, eu acho muito importante.
porque hospitais, assim, como onde eu fui operada, todos os hospitais precisam, né? Eu sou Mas o suspeita meu porque tipo eu sou sanguíneo doadora. o meu tipo sanguíneo é bem difícil de achar. Eu sou O positivo, então eu doava, fazia doação de sangue, sim. O meu é mais ainda, é o negativo. Ah, então, tamo junto, bate aí. Mas Precisamos de mais aí, pessoas assim. sim, para doação de sangue, gente. Ainda mais agora nesse distanciamento social, os hospitais Os bancos de implorando, sangue tá bem pouquinho. ainda mais assim, porque assim, a pandemia chegou, só que assim, o câncer continua, acidente continua, gravidez também Tudo continua, continua, então tudo gente. continua, então precisa de sangue, né? É, Precisa de sangue. no hospital onde eu fiz o tratamento, eles fizeram uma postagem esses dias pedindo para que o pessoal não parasse o tratamento por causa da Eu vi mesmo. pandemia, que é uma coisa importante, que realmente é importante. Eu comecei a minha radioterapia, estava no começo da pandemia, estava tudo fechado. Eu ia todos os dias, eu não deixei de ir, que é Tá muito vendo? É importante. importante mesmo, é muito importante. A sua mãe terminou o tratamento dela depois de quanto Junto comigo. tempo? Mas a dela durou Então, quanto tempo, mais ou menos? ela descobriu o câncer em outubro de 2018, né? E aí ela fez a cirurgia em dezembro, a médica dela deu a indicação de fazer a cirurgia primeiro. E aí em janeiro ela começou a quimioterapia e terminou em julho. Então foi um tratamento de uns 8 meses, 9 meses, acho que foi 9 meses mesmo. Ela não fez radioterapia, não teve metástase. O O dela foi seu bem. foi mais agressivo, né? O meu foi mais agressivo. Ele é o triplo negativo, normalmente com mulheres a menos de 40 anos. Mais Ele se raro. desenvolve muito rápido, mais raro. Quando a minha médica descobriu que era esse tipo de câncer, ela pediu. Eu comecei o tratamento e ela me pediu o exame de genética, né? Aí ela falou assim: ó, pelo Sistema Único de Saúde, não faz. Você vai ter que fazer por fora. Tô te pedindo muito para você fazer esse exame porque você está num tratamento oncológico, sua mãe está num tratamento oncológico e você tem uma tia falecida de câncer de mama. Então você tem um histórico de câncer na sua família, principalmente do lado da sua mãe. Até então eu tenho que cuidar da minha filha também. A partir dos 15 anos ela precisa fazer ultrassom. E Ó, aí, pode falar, Bruna. não, Desculpa. pode falar. Depois eu falo. É que tem uma pergunta aqui que eu acho que também serve até para juntar com a sua fala. A Verônica, ela está perguntando o que aumenta o risco de câncer de mama. Você sabe responder ou você quer que eu Ah, responda? eu acho que eu sei, mas se você quiser responder. O que aumenta o risco de câncer de mama, ultimamente, né, os oncologistas estão falando muito. Obesidade, sobrepeso, fatores de risco também, pessoas que bebem demais, né, o álcool, o fumo, sedentarismo, tem que ter alimentação saudável. Então, são assim, se for parar para pensar, são coisas assim básicas, fáceis Os da gente cumprir. anticoncepcionais, Sim, né? Só que que há são os controvérsias, hormônios. sim, tem médico que fala que não, tem médico que fala que sim, então, né, tá em estudos, né, também. É, Que nem os transexuais também que tomam hormônio, também tá no dilema se pode também causar ou não. É hormônio também, né? Então tá em são estudos hormônios. ainda. Muita gente fala que sim, outros falam que não. Então tá em estudo, mas assim, o que mais assim está colaborando, assim, que aumenta mais o risco é a obesidade mesmo, né? Não é para todo mundo ser Alimentação, magro, não, gente. É para todo mundo assim ter um peso ideal, né? Alimentação saudável e assim práticas exercício de atividade, físico. atividades físicas. Tem que ter atividade física,
E alimentação saudável, beber. Muita gente fala assim, mas vai deixar de beber? Gente, não tô falando para radicalizar, não beber nunca. Não existe isso. Finais de semana, uma É. festinha ou outra, você beber. Mas tô falando assim, pessoas Não é pra alcoólicas. beber igual um Opala, né? Sim, assim, tudo em excesso faz mal. Não vamos pensar Faz. assim, tudo em excesso faz mal. Mas, assim, esses são um dos fatores de risco, né? O câncer de mama também, o fator importante, mulheres que menstruaram muito cedo, Eu. eu também. E Eu mulheres menstruei também muito cedo. que têm menopausa muito tarde. Então, como os médicos falam, muitos anos menstruando, mulheres que não têm filhos, também aumenta o Sim. risco, né? Ou mulheres que começam a ter filhos só após os 30 anos, Ah, né? e é Tem uma tudo coisa muito isso. difícil, né? Tipo, se for fazer tudo que tá nos estudos, nas estatísticas, ou você faz de mais ou você faz de menos. Sim, agora tem gente que pensa assim. Outra coisa que eu preciso levantar, que até começar a falar mais nas lives também sobre isso, né? Essa risada da Bruna me mata. Olha os comentários. Que muita gente fala assim. Mas eu faço autoexame e eu não preciso procurar o médico, fazer mamografia, ultrassom. Gente, o autoexame, ele não serve para a gente como prevenção do câncer, tá? Vamos abrir a mente, tá? Antes de falar sobre isso, mas a gente tem que mudar essa linguagem. Os O, conceitos, né? isso, o autoexame serve para a gente se conhecer. Se no autoexame a gente descobre um nódulo, aí descobre depois um câncer, então já está no estágio já meio que avançado. Porque o tumor maligno, quando a gente consegue sentir, ele já está no mínimo 2 centímetros. É. O meu não tava com Então, 2 centímetros, mas eu senti ele. Ele tava então, menor. estava menor e você sentiu. Então, Eu quando está senti. nessa porcentagem quase 2 centímetros, você sentiu algo, e se confirmar que é câncer, aí já é uma coisa grave, porque não é algo que a gente sente. A mamografia, o ultrassom servem para a gente fazer uma vez por ano, para a gente prevenir. Isso sim, serve para Ou para prevenção. quem tem aqueles nódulos que não são malignos, né? E as Sim, mulheres que fazem acompanhamento para saber se eles não estão crescendo, para saber se não apareceu mais. isso mesmo, é Porque o rastreamento. esse daí era o que minha mãe fazia. Uhum. Minha mãe tinha nódulos, então ela fazia acompanhamento para saber se não tinha mais, se não tinha menos, se tinha aparecido, se não, se tinha crescido. Os exames servem para rastreamento. Agora, o autoexame é para a gente se conhecer, né? A Sim. verdade é essa. E vale assim. Mas eu não vou fazer agora, que esse distanciamento social, muita gente vai para o hospital, pode pegar o coronavírus. Gente, a gente tem que fazer os exames. É Aí, tem, aí, essencial. vem, aí vem com aquela fala, quem procura acha. É melhor achar e curar do que você não achar e quando descobrir, aí já era. Eu Tem achei tudo isso também, né? o meu tinha 1,2 centímetros quando eu descobri o meu. Não, é bem E ele pequenininho, virou né? metástase. E ele virou metástase. Se eu tivesse descobrido ele depois que ele já tivesse bem grande, a metástase seria, sei lá, no corpo inteiro. Tem uma amiga minha que ela teve metástase no fígado, teve metástase na bacia, teve metástase no osso. Nos Ela toma ossos é remédio até hoje por causa complicado. disso. Nos ossos geralmente toma pro resto da vida, né? Porque a região dos ossos assim, é complicado, né? Então, ela já fez exames, graças a Deus, a lesão dela já diminuiu e tem lugar que já não tem mais, porque ela toma a cada 21 dias, ela toma medicação. E ela vai tomar pro resto da vida, porque o E dela ela tá foi quanto tempo hormonal. assim? E ela descobriu o câncer, eu acho que em 2017. Minto, no começo de 2018 ela descobriu. E eu descobri no final. Nossa, no mesmo ano as duas. No As mesmo três, ano né, as no duas. caso. As três, As né? três, isso. Eu, a mãe e ela.
Só que o dela é hormonal, o nosso é genético, né? Então, quando eu comecei o tratamento, minha médica pediu o exame de genética. Ela falou assim, olha, é necessário, porque você, sua mãe, sua tia, vocês têm um histórico familiar de câncer de mama. E aí eu consegui fazer o exame de genética. É só 4 mlzinho de sangue. Demora uns 2 meses para sair. Ele demora bastante. E aí veio a mutação genética de BRCA1, né, para mim. E quando eu levei para a médica da minha mãe, ela pediu também. Minha mãe fez e saiu também a mesma coisa, BRCA1. Tanto que minha mãe, no começo desse ano, ela fez a retirada da glândula mamária da mama dela esquerda, né? O câncer dela foi na mama direita, ela retirou toda a mama, ela fez a mastectomia. E esse ano, em janeiro, ela fez a retirada da mama esquerda. A glândula mamária preveniu a pele, preveniu o mamilo e conseguiu colocar uma prótese de silicone. Junto com essa cirurgia, ela passou também no ginecologista e como BRCA1, essa mutação genética, é câncer de mama ou câncer de ovário, ela também já fez a retirada do ovário. O seu não deu, né? O de ovário. O meu deu, Deu? deu. Eu passei E no é. ginecologista só que o ginecologista não quer que eu retire o ovário. Falou que eu era muito nova, que eu poderia mais pra frente querer ter um filho. Eu falei, insisti, eu falei, eu não quero ter mais filhos, eu não quero ter mais filhos. Aí ele falou assim, não, mas eu não posso tirar, porque tem outros problemas que podem vir com a retirada do ovário. Retirando seu ovário, você pode ter trombose na perna, você pode ter trombose no seu coração, pode trazer para agora a menopausa, são coisas desnecessárias que você pode passar, que você só vai passar, sei lá, com 50, com 60 anos, você vai passar agora nova. Não tem essa necessidade. Nem aqui no SUS, que eu passei pela parte do SUS, ele falou assim, nem pelo SUS e nem pelo convênio, nem o médico vai autorizar você a fazer essa retirada do ovário. Então eu Você, tenho que ficar cuidando. porque você não tem 30 anos ainda, né? Se você tivesse, eu acho que eles Ele retiravam. falou, ele falou que só retira a partir dos 35. Tem mulheres com. Eu conheço uma mulher que ela tirou com 34. Então, ele falou que eu tinha que esperar até os 35. Aí você não pediu também para fazer, né? Igual que você fez com a partilha das duas mamas, né? Pedi. Eu pedi. Mas ele falou, não vou fazer, Bruna. Se Não for vou para fazer pensar, tem menopausa com. Na época você estava com com 27 25. anos. Você Então, está com 26, 27, tem menopausa? e o pior que eu tive, né? Praticamente a menopausa. Porque na época que eu tava fazendo a quimioterapia, aqueles calores vinha e o frio também. E aí minha mãe começou a menopausa quando ela começou a quimioterapia. E até hoje ela tá sofrendo aí com menopausa. Diz ela que sofre mais com menopausa do que com a quimioterapia. Qual a idade da sua mãe hoje? Hoje ela tá com 51. Quando ela Tá vendo? descobriu, É ela tava com nova. 49. Nova também. Nova. Aí, por causa do exame de genética dela, ela optou, né? Na verdade, eu acho que foi meio que um erro do médico dela de não ter pedido esse exame de genética antes. Porque ela poderia ter feito a mesma cirurgia que eu. Ter começado pela quimioterapia e depois ter feito uma cirurgia. Aí ela já fez duas. Quando minha médica falou, a sua programação era retirar só o quadrante, mas depois desse resultado, eu prefiro que você retire a mama. E aí eu disse, então retire as duas. Eu prefiro que você retire as duas. Porque se é genético, o que não vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos, aparecer na outra? Foi o meu pensamento. Eu pensei, assim, já que eu posso fazer a cirurgia e retirar as duas agora, eu não vou esperar para tirar uma, para daqui, Deus me livre, guarde, falar igual a minha mãe,
daqui 2, 3 anos, 5 anos, aparecer na outra mama e ter que fazer cirurgia novamente. Eu acredito que você agiu certo. Eu também. Porque se Apesar daqui a que eu dois resolvi anos. na hora, Mas você não se arrependeu, né? Você decidiu, pronto, acabou, e foi nenhum um momento que não momento. foi. Não, ela perguntou, ela falou, você não quer pensar? Eu falei, não, você não vai tirar? Eu já não vou estar na mesa de cirurgia? Já faz as duas. É só sair de um lado e ir pro outro. Rapidinho. Faz tudo de uma vez Ah, só. já sua mãe não teve essa escolha, né? Não, ela não teve. O tumor dela cresceu também rapidamente. E aí teve a. Ele pegou o mamilo dela. E aí a médica até falou assim: ah, a senhora não quer começar pela quimioterapia? Meu pai, desesperado, falou: não, melhor retirar tudo logo. A gente já começa pela cirurgia. E minha mãe tava assim, aérea, então, tipo, o que os médicos resolvessem para ela, tava resolvido. Então, assim, a sua mãe não chegou nem pensando com o que ia acontecer com ela. Não Não, chegou a ela pensar, só. assim. Não, ela só sabia que ia retirar a mama dela inteira. A sua mãe, assim, você sabia no momento que você recebeu o diagnóstico, mas assim, da sua mãe, como uma pessoa mais velha, às vezes a pessoa fica meio confusa. Ela entendeu de início o que estava acontecendo com ela, o que ia acontecer, ou ela ficou na negação, depois que ela foi entendendo? Não, ela entendeu. Diz ela pra mim que ela entendeu, porque a irmã dela já tinha passado por isso, né? Só Uhum. que ela achava que a mesma coisa que aconteceu com a minha tia ia acontecer com ela. Ela também não ia sobreviver. Ela achou que ela também ia morrer. Por isso, essa negação, essa vontade de ficar dormindo. Passou a semana inteira dormindo, a tarde toda. Dormia também a noite toda. Levantava, queria só fumar e tomar o café, não queria comer direito. Teve esse processo de labirintite que ela não tem, ela nunca teve. Apareceu depois do diagnóstico. Como é que reage, né, o corpo, né, quando tem o diagnóstico assim? As pessoas têm vários tipos de reações. Tem gente Sim, que não cai a ficha, age como se nada estivesse acontecendo. E já a sua mãe, ela já começou a somatizar. Ela teve sim. uma doença, um sintoma psicossomático. Ela começou a ter tanto medo, assim, angústia, preocupação, vem tudo Então, eu junto não vi e o ela corpo chorando. começou. Eu não vi ela chorando, ela desabafando, eu não vi ela fazendo nada, só vi ela dormindo. Se ela chorou, foi só ela e meu pai no quarto dela, né? Porque eu não moro com eles. Mas no dia a dia mesmo, ela ficava muito pensativa, fazia as atividades dela de casa, ia trabalhar, mas era quando ela tinha o tempo dela livre, como ela sempre foi diarista, então ela trabalha um dia ou 2 vezes na semana, o restante da semana ela ficava deitada, querendo dormir só. O bom é que ela não para de trabalhar, né? Não, ela parou de trabalhar só depois que, quando ela fez a cirurgia. Ela fez a cirurgia e começou o Uhum. tratamento, ela parou. Ela voltou há pouco tempo. Também não tinha nem como, né? Ela tinha que fazer um repouso, Não, né? é muito cansativo. É uma droga mesmo, você fica muito baqueada. Nas minhas primeiras 3 quimioterapias que eu comecei com a branca, então eu tomei uma vez na semana, né? Eu tomava uma vez na semana. As 3 primeiras quimioterapias eu fiquei muito cansada. Eu queria chegar em casa, eu só queria tomar banho e dormir. Dava muito sono. Depois eu acho que meu corpo, tipo, se acostumou. Mas as 3 primeiras foi bem pesadinha. Mas Uma também vez não eu me deu atendi, enjoo nem nada. uma vez eu atendi uma paciente que ela falou assim pra mim: eu tomo a quimioterapia, só serve para eu dormir. É o único momento que eu consigo dormir, porque eu tô tomando remédio e eu desmaio. Aí eu fico pensando assim, eu acho O que, pior é que sei dá lá, muito será que a sono. pressão pode cair, né? Por isso que a pessoa dorme, né? Porque todo mundo que faz quimioterapia tem esse mesmo relato, dorme. Dorme, dá muito sono no começo. Depois o corpo se acostuma, né? A minha quimioterapia era muito longe, então também tinha o cansaço da viagem.
de ser lá na Zona Leste, juntava com a medicação, até chegar A na sua minha mãe, casa, comer, tomar banho, dormir, sua mãe fez era o aonde dia o inteiro. tratamento? Minha mãe fez no Pacaembu. Mas aí ela ia, né, com meu pai levava ela de carro e voltava de carro. Você lá na Moca, né? Eu fiz lá na Moca, tinha que ir tipo de metrozão. Seria tão bom, né, se as duas tivessem feito no mesmo local, né? Aí uma ia ajudando a outra, né? Ah, é que ela tem convênio, né? Meu pai sempre pagou convênio pra ela a vida inteira. Pra gente também, quando a gente era pequeno também, mas depois que começamos a trabalhar, aí pega empresa, que empresa tem convênio. Então ele desistiu de pagar. E aí o meu foi no SUS, mesmo se fosse pelo convênio, lá na Moca atende, né? Convênio e SUS. Agora o SUS deles tá aqui na Vila Mariana. Tá bem pertinho de casa. É um pulo Olha, agora. olha, tá Se meu vendo? tratamento fosse aqui, seria ótimo. Seria maravilhoso. Em meia É, hora eu mas tava em assim, casa. mas por um lado, assim, tem a vantagem de você se deslocar de um local, assim, da sua casa para um lugar longe, aí tem como se diz, o trajeto, né? Que dá para você ver várias coisas. Mesmo que quando você ia sozinha, pelo menos você estava vendo bastante, você via gente, né? Você via as Ah, eu vi a coisas. gente, mas eu tava sempre com o fone no ouvido. Não queria saber nada do que tava acontecendo. Tava com o fone no ouvido, escutando minha música. Ia de boa, e voltava de boa. O que a Stephanie Eu ia... colocou aqui? Agora na pandemia, nem se fale. Tá difícil marcar consulta com o clínico, imagina com o ginecologista, sem falar a demora de marcar os exames e pegar os resultados. É que a gente estava falando antes, né? Para marcar os É, exames, tá tudo mais lento mesmo. Porque a tudo tá maioria mais dos devagar. profissionais estão na linha de frente com a Covid também, né? Então, acho que eles tiraram vários profissionais para ficar mais nessa área também, né? Mas não pode também esquecer dessas, né, demandas comuns, né, que tem todos os dias, toda hora, né, também. Então, em maio eu tinha consulta com a Master, tinha consulta com a Onco, tinha consulta com o plástico e foi desmarcada, porque era só quem estava em tratamento. Como eu já estava no pós-tratamento, aí deixaram para me fazer agora, É a prioridade no para começo quem do mês. ainda prioridade para quem ainda vai fazer tratamento, vai fazer cirurgia, né, que está mais urgente Sim, também, né? para eles é mais urgente, né? Pra gente que já fez, pode esperar. Sim, graças a Deus, né, que dá para esperar, né? Se fosse uma coisa Amém! muito assim, né, graças a Deus, né? Bruna, com relação a, assim, você falou do sentimento da sua mãe, né, que você entendeu mais por conta do seu pai, e quando você recebeu o diagnóstico da sua mãe, ou seja, um novo susto, né? Porque você acabou de receber o seu e depois se descobriu da sua mãe. Como é que Na foi para verdade, eu você? descobri o dela, depois foi o meu. Eu falei ao contrário, Como é que foi assim? Nossa, as duas? Na verdade, eu tava fazendo os exames escondidos deles, né? Eles não sabiam que eu tava passando em mastologista, nem nada. Porque ela já fazia acompanhamento, porque ela tinha nódulos. E aí eu falei assim, não vou falar pra ela que eu vou fazer acompanhamento, que apareceu um nódulo, pra não assustar, porque, né, pra não ficar assim, assustado demais e não achar que já era o câncer. Quando eu cheguei com o resultado, eles tinham acabado de chegar de um exame. E aí eu já dei para eles o resultado. Antes mesmo de eu levar para minha médica, eu já abri o exame e sabia o que era o câncer. Então o choque, meu pai ficou bem chocado assim. Eu ainda tinha até falado para eles assim, eu falei: eu tô fazendo uns exames aí, mas acho que não é nada. Eu leiga, né, com 25 anos, achei que não ia acontecer tão nova. Jamais sabia também que tinha essa mutação genética. Eu não sabia, só fiquei sabendo durante o tratamento. E é E importante, ainda. assim, eu te cortei de novo. Não, pode falar. É importante ressaltar, gente, que muita gente, assim, tem, né, a crença de acreditar que câncer de mama só aparece quando já tem Depois casos dos na 40. família. Não, gente, isso é só 10%, tá?
Ou que é depois dos fator 40 anos, genético. né? Sim, ou 50. Mas assim, os outros 90%, ele assim, ele cai, é um raio que cai. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não é porque assim, ah, não tem ninguém na minha família, ah, então eu tô livre, não vou ter câncer. Não, não tem nada a ver. Eu, por Então, a exemplo, gente. eu tenho o caso da minha mãe teve câncer no endométrio, aí 5 anos depois ela teve metástase no pulmão. Aí falam, não, mas não é hereditário. Só que assim, quem disse que eu deixo de fazer meus exames? Eu não É deixo. bom, né? Eu não deixo. Ela não teve câncer de mama. Ela foi, que a gente saiba, assim, que eu saiba, né? Ela foi o primeiro caso de câncer no endométrio na família. Por parte do meu pai, a gente não conhece ninguém. Da parte dela também, ela foi a única. Então, assim, ela teve isso, então a gente fica naquela. Eu e minha irmã, a gente faz todos os exames todo ano. A gente faz ultrassom, desde quando ela teve o diagnóstico em 2014, que foi metástase. O primeiro diagnóstico foi em 2009, eu e minha irmã já começou a fazer ultrassom da mama. E nem era câncer Ah, de que mama, bom. gente. A gente já começou desde 2009. A gente começou a falar, não, minha mãe tá com câncer, aí os médicos já começaram a pedir tudo que é exame. Tudo. Que bom, Então, né? Eu assim, também não é tinha importante a caso. gente pensar assim, eu posso ter sim câncer de mama um dia. Na minha família não tem casos, assim. Por parte do meu pai teve somente um caso. Mas assim, eu posso ter, porque como são 90% que não são de mutação genética, também tem tudo isso, né, gente? Então a gente tem que tomar cuidado. É uma doença que tem que ser falada, sim. É uma doença que mata, sim. É, ela é a segunda doença que mais mata a mulherada no mundo todo, tá? Então a gente tem que É. tomar cuidado. E também mata homem, tá? Os homens que têm câncer de mama, infelizmente, quando vão descobrir, já está no estágio tão avançado, às vezes começa a entrar já em cuidados paliativos, só por alívio da dor também. Eu conheci um homem, quando minha mãe estava fazendo tratamento em 2010, lá no Pérola Abaito, eu vi um homem na cadeira de rodas. Eu perguntei para a enfermeira, homem aqui no hospital Pérola Abaito? Porque lá geralmente só tem de mulheres, né? É. Aí ela falou, não, ele tá com câncer de mama. Aí eu falei, tem câncer de mama em homem? Eu era leiga naquela época, eu não sabia. Aí eu descobri. E eu vi, ele estava bem debilitado. Não sei se tá vivo, mas estava bem debilitado. E ela mesma falou, mas geralmente quando eles descobrem já está no estágio tão avançado, Avançado. às vezes não Já dá, virou metástase. não dá tempo nem de cirurgia nem nada, é só tratamento paliativo para alívio da dor mesmo. Então, assim, homens têm que tomar cuidado, nós mulheres também, né? Principalmente porque nós mulheres a gente tem a probabilidade de ter muito mais assim doenças, né? Também, assim, É. principalmente nos cânceres ginecológicos, né? Na próxima vida Porque eu se quero nós vir homem. mulheres, porque se nós mulheres, quando a gente menstrua, a gente acaba indo já desde quando a gente menstrua, já começa já a passar no ginecologista, os meninos não passam no uro. Só vão passar no urologista lá com 50, 60 anos. E não deveria ser assim, né? Homem é desleixado, né? Eu acho muito desleixado, porque, ó, não o meu pai sempre tá sempre se cuidando, sempre passa, mas também é porque minha mãe fica, né, no pé dele. Tem convênio da empresa e tudo mais, mas tem que ficar ali, puxando a orelha. O meu irmão, ó, a gente tem uma carta da minha médica e da médica da minha mãe, pedindo para ele fazer exame de genética. Você acha que ele fez? Não fez, até É hoje não fez. medo, o que você percebe nele? É medo? É ignorância? O que você Eu percebe acho dele que é assim para ele safadeza fazer o exame? mesmo. Eu acho que é safadeza mesmo, porque se eu tenho câncer, se eu tive câncer, se a minha mãe, que é a mãe dele, teve câncer, se ele tivesse mais preocupado com a vida dele, ele também faria. Eu faria. Se eu recebi o exame, se eu recebi a indicação de fazer, por que não? Tem convênio, não faz por quê? Por safadeza. Porque tempo E tem. é, e é um exame simples, como você falou, né? Só tira sangue. Só tira sangue ou às vezes é feito com cotonete, com a saliva.
É muito fácil de fazer. Na minha família, na parte da minha mãe, teve eu, minha mãe e minha tia. Na parte do meu pai, não tem ninguém, ninguém. Nem as irmãs dele, nem sobrinhas, nem minha avó. Ninguém teve câncer de nenhum tipo, nem de mama, nem de nenhum tipo. Ou vocês também não saibam, né? Também de bisavós, porque muita gente, Não, é bisavós e muitos eu já anos não tenho. atrás, morriam e às vezes não sabia nem de que doença que era. Também tem tudo isso, né? A gente É, não a dá para minha saber, avó, né? por parte de mãe, é falecida, mas é falecida de coração, problema de coração. Uhum. Mas também se teve algum câncer a gente não sabia, porque morava sozinha no interior do Ceará. Eu não sei se ela se cuidava como a gente se cuida aqui em São Paulo, né? Por mais que É, a gente também não tenha tem isso. convênio, a gente vai atrás. Vai do SUS, vai num posto, corre atrás de saber alguns exames. Sim, sim. Bruna, você quer deixar uma mensagem para todo mundo aí sobre a prevenção? O que que você quer? Uma reflexão aí pro pessoal? As Ah, dá um mulheres, chacoalhão nos homens também, né? então, para as mulheres, para elas se tocarem, né? Sempre não custa ir no banheiro quando estiver passando sabonete, porque fica mais fácil de passar a mão na mama. Passar a mão por aqui também, ó, por trás da orelha, vai descendo pelo pescoço. Não é só na mama, né? A Uhum. mama é só o nome, câncer de mama. Mas pode ter por aqui, pela parte do pescoço, no colo, vai na mama, na axila, para passar bastante mão na axila. Ou no banheiro, ou enquanto estiver deitada, ou enquanto estiver passando um hidratante. Se toquem é a melhor coisa, porque se você descobre cedo, como eu descobri, eu sou a prova viva de que o câncer não é só o que mata, né? A gente traz lições com ele também. Eu e minha mãe é a prova viva disso. Ai, que lindo! Adorei isso aí. É isso aí, gente. Olha, ela assim, ó, tá fechou com chave de ouro aí, eu adorei. Ó. É isso mesmo, gente. O se tocar, né? Tocar assim, se toca assim por conta de uma expressão, não, é se tocar mesmo, né? Tocar É, nas passar a mamas, axila, mão, tudo. isso. É importante a gente fazer isso, né? Porque tem muitas Isso. mulheres que ficam, eu vou ficar me tocando. É uma vez por mês. No 10 dias pulso, depois da depois da menstruação, menstruação. isso. Depois da 10 dias depois da menstruação, menstruação. É uma exatamente. vez só no mês. É No para se período que tiver conhecer. fértil. É só Período isso. fértil, pronto. É só Só fazer isso. isso. Ah, É e só uma isso, gente. pergunta que tinha aqui, que a gente esqueceu de falar, que eu vi. É, Hum. o silicone não traz a doença, tá, gente? Não traz. Ah, é. Isso aí é um dos mitos. E falar que, É se mito, tem é. prótese, isso aí é mito. Não Isso traz aí é mesmo. mito. Minha médica masto falou, o meu ginecologista falou, o meu plástico disse, não tem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. O meu mesmo foi genética, outras pessoas é hormonal. O silicone não traz a doença. E outra coisa também, puxando o gancho aí, ó. Tem gente que fala assim, ah, mas eu tenho prótese, como é que eu vou fazer mamografia? Dá pra fazer sim, tá? Não é Lógico que desculpa, dá, não. Dá pra não é? fazer. Eles fazem mamografia no homem, Eu homem não tem fiz, seio. Homem não tem eu seio, mas faz fiz, mamografia. Eles puxam a pele, gente. mesmo Entendeu? depois do resultado, mesmo depois da biópsia, eu fiz uma mamografia e na época eu tinha uma prótese maior. Eu fiz a mamografia normalmente, E não tem mulheres com a problema idade de nenhum. mamografia, faço. Não reclama da dor, não. É melhor reclamar da dor uma Dói. vez por ano do que Puta, dói. ficar. Então, é melhor reclamar de uma dor que é uma vez por ano do que reclamar de uma dor todos os dias, toda hora, todo instante, e você descobrir que não tem cura o que você descobriu. Então É, fica essa descobri, reflexão aí, viu? Quem descobri procura tarde acha, demais. mas quem acha, acha a cura também, viu? Cura, Ai, gente, eu adorei essa exatamente. frase. Eu vi numas lives aí que eu tava assistindo, eu adorei essa frase, eu falei, eu vou começar a falar também. Então, Bruna, mais uma vez, muito obrigada, viu? De Adorei, nada. viu? Fazer essas Eu duas lives também. contigo. Muito obrigada. Foi bom, né? Se Foi quiser ótimo. depois fazer alguma live aí pra gente fazer algum tema Trocar diferente aí, experiências. sem ser câncer, a gente pode também fazer, tá? Tô abrindo Tá, só espaço me aqui para avisar. você, tá bom? Tá E bom, amor. pessoal, Obrigada. vocês que estão aqui com a gente até agora, muito obrigada. E
Fique com Deus e não se esqueçam, viu? Mulherada, se toque e homens também, atenção, viu? Mês que vem, vou pegar no pé de vocês também, tá? Tem o câncer de ainda... próstata aí. Isso, e ainda rimei, ó. Beijo, pessoal. Vou deixar Beijo, salva, boa viu? noite. Boa noite, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.